Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas ouvintes, queridos ouvintes do nosso programa Culto Cristão no Ar, estamos aqui gravando esta edição numa manhã de Natal, 25 de dezembro, aqui em nosso lar, desse que vos fala, João Menezes. Hoje um culto com apenas 2 participantes, eu e meu pai, que está aqui, Lidiane Barreto. Talvez vocês ouçam alguns sons de passarinhos aqui no nosso quintal, e é o som da paz daquela manhã de Natal. Uma manhã de tranquilidade, em que a gente espera que todos estejam felizes e que tenham realmente tido a presença de Jesus em seus lares naquela noite de 24 de dezembro. Então, a todos, ainda sob essa esfera do Natal, nós desejamos muita paz em seus lares. Vamos aqui à leitura da nossa página inicial e lembrando que durante todo esse mês a figura de Jesus está conosco. A mensagem tem como título Carta de Ano Novo, é de Emmanuel, está contida no livro Vida e Caminho, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então diz nosso mentor espiritual o seguinte: Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que se encarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivesse a coragem de cumprir. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Som para os que preferiam a busca, harmonia para aqueles que não te entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia e acende alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo que os que visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueça de que Jesus jamais se desespera conosco e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Bonita mensagem, né? E assim, Jesus, ainda sobre essas vibrações da noite de Natal que passamos, desses momentos em que te sentimos mais perto ou que separamos um tempo maior da nossa rotina para pensar em Ti. Te agradecemos a escolha que fizemos de estar contigo nesse Natal. Que, como diz essa mensagem, nossos corações possam estar abertos para Te receber a cada dia, a cada momento que precisemos, pois sabemos que Tu estás sempre ao nosso lado, mas espera de nós o abrir a porta para poder entrar.
Fica conosco, Senhor, abençoa todos os lares que nos acompanham e que nosso culto seja nesse clima de paz, de amor, de harmonia. Que assim seja. Então nós vamos fazer o estudo agora do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o objetivo do nosso programa, já que ele é o Evangelho do ar. Nós sempre estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 16, o item 11, emprego da riqueza. É uma mensagem de um espírito que se intitulou Cheverus. Ela foi ditada na cidade de Bordeaux em 1861. Então diz o espírito comunicante o seguinte: não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem que vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pela cobiça da carne, dá-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, ecômono, infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente empregaste na tua satisfação pessoal. Então este é o primeiro trecho da nossa mensagem. Sobre o assunto é interessante que eu fui ver minha caixa de correio, né, e encontrei um papelzinho, né? E esse trabalho dos evangélicos é interessante que de um lado tem uma cópia de uma nota de R$50, e no verso tem uma mensagem que eu achei muito interessante. E como ela é boa, está dentro do tema, a gente vai utilizar, né? Então diz quem compôs o texto o seguinte: dinheiro para muita gente representa símbolo de poder. Pelo menos a grande maioria pensa assim. Porém, isso é ilusório. Normalmente, muitos colocam sua confiança apenas no dinheiro. Esquecem, entretanto, que quando partimos desse mundo, não podemos levar nada conosco. Nem todo dinheiro pode comprar, mas há um poder que excede todo o dinheiro do mundo junto. Esse poder emana de uma pessoa que morreu por você um dia na cruz do Calvário e seu nome é Jesus. Ele nunca perderá o poder ou a sua validade. Ele é poderoso hoje e será para sempre. Então achei muito interessante o texto, né, porque está chamando a nossa atenção para a questão de nós não darmos, como também diz aqui o Espírito Comunicante, tanto valor ao dinheiro. Não que ele não seja importante. Dinheiro é importante, mas quando a gente coloca como móvel de nossa vida o ganhar, o ter, né, dinheiro, o poder, então aí já nós estamos saindo um pouquinho fora dos ensinamentos de Jesus. Ele inclusive fala sobre a importância dos bens que ele nos confia, que Deus nos confia, aqui no finalzinho, né? Esse poderoso móvel de boas obras. Então o dinheiro tem que servir para isso, para boas obras, né? Se ele for simplesmente, como diz aqui, para nossa satisfação pessoal, é sinal que a gente está servindo mais a Mamon do que a Deus. Mas quando a gente coloca o dinheiro como esse móvel das boas obras, ou seja, o impulsionador do progresso, do bem-estar das pessoas, né? De diminuir a fome, a dor das outras pessoas, de dar emprego, aí a gente está servindo a Deus, mesmo através do dinheiro. A gente não está colocando Mamon na frente, né? Mas está colocando Deus, porque a gente está sendo o bom administrador daquele recurso, que não é nosso, como já dissemos outras vezes, né? Todos os recursos que possuímos, inclusive a nossa inteligência, vem de Deus, né? Então nós temos que dar conta da nossa administração, fazendo o quê? As boas obras. E aí continua a mensagem de Cheverus, dizendo assim: qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? E aí vai vir a receitinha aqui para nós, né? Olha só. Procurai nestas palavras
amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Então está aí, né? Quando nós colocamos o amor na frente de tudo, a gente vai saber empregar bem a nossa inteligência, vai saber empregar bem a riqueza, o nosso prestígio, né? Muitas vezes nós nem somos tão ricos, mas somos aquelas pessoas em que todo mundo confia, né? Que as pessoas nos dão credibilidade. Então, quando a gente pede alguma coisa em benefício do nosso centro, por exemplo, né? Pede uma ajuda, as pessoas vão nos ajudar porque nos conhecem, nos confiam, né? E isso também é uma riqueza, a gente poder ter credibilidade, né? Para pedir em benefício das boas obras. E Deus, que é toda bondade e justiça, Ele nos presenteou a cada um de nós, seus filhos, com um talento. Então, se a pessoa, por mais simples que seja, menos cultura que tenha, sempre tem um talento que vai fazer com que ela possa colocar esse talento para a prática do bem. Até lembro de uma amiga nossa aqui de Nilópolis, que ela está com um pouquinho limitada de locomoção, sempre foi uma pessoa muito ativa, e ela falou que uma coisa que ela tem feito, uma forma dela ajudar, é simplesmente sentar no banco da praça. Que ela é psicóloga, ela falou que sempre senta alguém do lado dela precisando conversar, né? Então ela senta ali no banco da praça, fica um tempinho, daqui a pouco tem alguém do lado dela puxando conversa, ou ela puxa conversa, e ela está ali fazendo atendimento fraterno dela em praça pública, né? Então é um talento que ela tem, né? De saber conversar, de saber ouvir, e está utilizando isso. Tem também, eu vejo essa na televisão, né, que é um professor aposentado, que ele via numa praça alguns rapazes sentados sem fazer nada. Aí ele começou a sentar, cuidar deles e começar a falar sobre a matéria que ele lecionava, se não me engano era matemática, né? E alguns se interessaram, né? Então ele começou na própria praça, porque tinha ali do banco, tinha umas mesas, né? E ele fez uma escola ali, né? Tinha uns 5 ou 6 rapazes que estavam estudando matemática com ele. Então a gente sempre pode usar, né, os nossos talentos aí nessas boas obras, que é o que Deus pede de nós, né? E continua a mensagem, né, ele falando aqui do amai-vos uns aos outros. Aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí traçada toda a sua linha de conduta. O emprego que agrada a Deus é a caridade, não essa caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o ergue sem humilhá-lo. Esse final é interessante, é muito importante, né? A nossa caridade, a nossa forma de ajudar, deve ser sempre buscando não humilhar aquele que está precisando, porque ele já é tão carente de tudo, né? E quando a gente se coloca numa posição superior, de que eu ajudo e você é o ajudado, quantas vezes nós não somos os mais ajudados quando doamos alguma coisa, né? Quantas vezes nós não recebemos também dessa pessoa algum ensinamento, alguma lição de vida. Então a gente deve sempre buscar nos igualar enquanto seres humanos, né? Independente da situação em que nós estivermos. E esse dar é muito importante, principalmente quando a gente dá atenção. É uma coisa que a gente não tem paciência, às vezes, para ouvir uma pessoa. Então é uma coisa que a gente pode realmente realizar, não custa nada, a não ser o tempo bem empregado, e ouvir uma pessoa que, às vezes, as pessoas estão abafadas, estão com problemas, né? E a gente começa a conversar, daqui a pouco ele começa a colocar para fora as suas angústias, e a gente vai... Se a gente não sei como responder, ouve somente. Deixa de falar. É a técnica de CVV, né? Não é dar conselho, não é fazer prece, é simplesmente ouvir o que a pessoa tem a dizer. Exatamente. E os psicanalistas usam essa técnica, né? Que é o paciente chega lá e ele deixa o camarada falar. Né? Até eu ouvi um caso em que a pessoa era do sexo masculino, chegou em casa, a esposa perguntou como é que foi a consulta. Ah, não gostei não, que eu falei o tempo todo. Mas só que botou para fora toda aquela situação que tinha, né, instalada ali. Às vezes a pessoa mesmo acha a solução, né? Precisa de um profissional para dizer para ela o que ela tem que fazer, porque ela, no fundo, ela sabe, né?
E continua aqui, ó. Rico, dá do teu supérfluo, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porque o de que necessitas ainda é supérfluo. Então, é muito importante isso aqui da gente aprender também a simplificar o nosso estilo de vida, né? Não marcar tanta diferença econômica em relação a outras pessoas, né? Evitar a ostentação, evitar o desnecessário, até porque, justamente para o que ele falou antes, de não humilhar essas pessoas a quem a gente ajuda, né? Então, quando a gente simplifica o nosso estilo de vida, a gente se torna mais próximo dessas pessoas e passa a ter mais condições de doar, porque a gente precisa de menos coisas. E a gente percebe também o quanto é favorável para a nossa vida a gente simplificar, a gente não depender das coisas para a nossa felicidade, né? E a gente vai perceber a felicidade numa flor que desabrocha, num passarinho cantando, né? A gente percebe que não precisa gastar dinheiro no shopping para ser feliz. Faz parte do segredo da vida também, né? E continua aqui, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com medo de seres enganado. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. É bastante interessante esse texto, porque, de modo geral, as pessoas, eu não vou dizer que também não fiz isso algumas vezes, às vezes a gente dá alguma coisa para a pessoa para ficar livre dele, né? Quanto mais rápido, melhor. Né? Mas essa não é o bom caminho. O ideal é que a gente pare um pouco. Não posso perder tempo. Quando a gente atende alguém, a gente não perde tempo, está ganhando tempo. Então, é um tempo que está sendo útil, né? Para a gente e para a pessoa que precisa desabafar. É muito importante esse texto aqui do Espírito Comunicante. É o que eu falo às vezes no centro, ou até aqui em casa, mesmo com as pessoas mais próximas, né? Às vezes a gente coloca a tarefa mais importante do que as pessoas, né? E fala assim, eu não posso te atender agora porque eu tenho que cumprir determinada tarefa, né? Eu tenho que ir para o centro, abrir a reunião, abrir o centro, né? E aquela pessoa está precisando ouvir, está precisando de um auxílio, e a gente acha que a nossa tarefa é mais importante do que as pessoas que estão ao nosso redor. Quando não é. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te dará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Bonito aqui o final, né? Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. É assim, né? E a gente vai se sentir com certeza muito mais gratificado quando aprende a utilizar bem esses recursos. Exato. E, inclusive, foi essa a vida de Jesus, né? Derramar amor. De imediato, ele colhia as flores do amor que ele lançava, né? Um exemplo bem marcante foi o de Maria de Magdala. Foi uma pessoa que, depois que ela teve contato com Jesus, todo aquele amor que ele deu para ela, toda a atenção, ela, né, retribuiu ajudando as pessoas. Lembrando que esse dá o teu amor e eles frutificarão, não é o que a gente deve esperar, porque às vezes a gente se frustra quando a gente tenta fazer o bem a uma pessoa, uma comunidade, e não vê resultados, né? Mas a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. A gente lembra da parábola do semeador, né? Ele jogou sementes na pedra, jogou sementes na terra infértil, nos espinheiros, nem todas floresceram, mas o trabalho dele era semear. O nosso trabalho é de semeador. Nem todas as sementes vão dar bons frutos, mas nós fizemos a nossa parte. Então é muito importante a gente não criar expectativas sobre o outro, né? Porque o que a gente faz é responsabilidade nossa, mas o que o outro faz é responsabilidade dele, né? Isso é importante, né? De prestar atenção nesses pequenos detalhes. E para terminar
esse programa de hoje, nós vamos ler uma poesia que está presente no livro Um Presente de Natal, uma edição da Federação Espírita Brasileira, que é um compêndio de mensagens, crônicas, poesias, dados históricos de Natal, que foram publicados ou em outros livros ou na revista Reformador ao longo dos anos. E a FEB juntou tudo e fez esse livro extraordinário de Natal, que a gente usa muito nessa época do ano, né? E realmente um presente de Natal, que a FEB nos deu. E curioso que dentro dele, numa mensagem que foi publicada no Reformador em 1947, de autoria de Djalma Farias, tem uma poesia que é de um parente nosso, aqui, tio do meu pai, meu tio-avô, João Barreto de Menezes. Tem meu primeiro nome e o sobrenome do meu pai, juntou os dois aqui. E é uma poesia muito bonita. Essa poesia está no item 3.17 do livro Um Presente de Natal, que tem como título O Cristo Jesus. E é um soneto de João Barreto de Menezes, que diz assim: seja o tempo qual for, diversa a crença, um laço ignoto prende a humanidade. Por mais que se mutile a liberdade, mais brilha e surge com pujança imensa. O direito, a razão, não há quem vença. Por mais que o crime aos déspotas agrade, o homem tem horror à iniquidade, e o homem luta, porque o homem pensa. Um galho em prol da lei se faz floresta. Esmagado um princípio, o homem protesta, e o protesto relâmpagos produz. Há nos templos esperanças e mistérios, é que toda a riqueza dos impérios não vale uma sandália de Jesus. E assim, querido mestre, estamos encerrando o nosso programa, o último de 2022, e permita que no próximo ano estejamos levando ao ar a cada semana o nosso programa. Te pedimos também, Senhor, pela emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, sua diretoria, seus funcionários, todos os voluntários que contribuem e levam a mensagem espírita a todo o nosso planeta. E que o ano que se aproxima, Senhor, possa ser um ano de reconstrução para todos nós. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.